sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre a mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade do espírito Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli. Hoje estaremos no capítulo 25, Retorno à Sensatez, em que ele analisará uma carta de Paulo a Timóteo. É a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 28, em que Paulo fala assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. E aqui, Dr. Odilon vai falando para a gente assim: sem dúvida, Paulo evidenciava amplo conhecimento dos problemas com os quais se defrontava no trato com os companheiros dissidentes. Se, por vezes, o apóstolo se mostrou quase intransigente na defesa da verdade, recomendava mansidão com os amigos, concedendo-lhes tempo para o retorno à sensatez da qual se tivessem afastado. E esta fala, essa recomendação de Paulo, com a consequente análise de Dr. Odilon, ela é muito importante. Porque olha só, meus amigos, companheiros dissidentes a gente tem sempre. A pessoa até o momento pensava igual. A partir de um outro momento, semelhante, né? Aceitava um grupo de ideias, um grupo de opiniões. A partir de um determinado momento, a pessoa não quer mais. A pessoa vai para outras escolhas, né? Para outras escolhas. E aí, a gente vai deixar de ser amigo? Às vezes a pessoa deixa de ser amigo da gente. Às vezes a pessoa não entende a gente. Sabe? Às vezes a pessoa entra em julgamentos. Isto é da criatura. Isto é da alma. A gente não pode querer o aplauso de tudo e de todos, porque Jesus não teve. Então, a gente vai com a intenção. Tenta explicar, tenta colocar as questões. Mas muitas vezes o outro não aceita e se torna um dissidente. Às vezes até, e temos no nosso meio espírita, pessoas que se afastam em termos de uma ideia, às vezes até em termos de uma obra, de um livro. A gente cria essas questões, quando, na verdade, enquanto cristãos, a gente vai ser reconhecido por muito nos amarmos. Então, esse retorno à sensatez é muito interessante, né? Eu tenho que começar a pensar qual é o meu norte, qual é o meu padrão de comportamento, qual é a minha referência. E aí, a gente vê o doutor Odilon falando que, às vezes, o Paulo ele é intransigente na defesa da verdade. Mas ele recomenda, né, o cuidado com os amigos, o mansidão com os amigos. Porque daqui a pouco a nossa destinação, gente, é voltar ao bem, é voltar à verdade, é o equilíbrio. A destinação da Terra, a destinação do planeta, a destinação de nós, terráqueos, é nos tornarmos criaturas equilibradas. É essa a destinação. Então, a gente há de retornar a essa sensatez. E é este o grande cuidado nosso, né? E doutor Odilon continua falando. Isso significa dizer que no Espiritismo, apesar das possíveis e naturais divergências de caráter doutrinário, carecemos de incentivar a união entre os seus adeptos, preservando a integridade do movimento. Queridos,
Isso aí é pra gente e é pra vida. Vale a pena a gente viver em discussões, dissensões, coisas que não vão acrescentar 1 milímetro à nossa estatura moral? Vai valer a pena isso? E é isso que eu tenho que colocar na minha meta, na minha vida. Nenhum de nós sabe em que momento seremos chamados à vida maior, através da desencarnação, chamados ao testemunho, chamados a uma responsabilidade. A gente não sabe. E aí, como é que nós nos apresentaremos? Com que conteúdo vibratório nós vamos nos apresentar? Então, tem as possíveis e naturais divergências de caráter doutrinário, mas o companheiro é espírita. Eu sou espírita. Então, a gente precisa aprender a união. Eu estou lembrando, meus amigos, uma certa feita, muitos anos, meu filho ainda encarnado, né? E pequeno, e a gente escolhia, pela questão nossa financeira, algumas atividades culturais, educativas, mas que fossem gratuitas, né? Ou a um preço baixo. E aí piquenique entrava nessa atividade. E naquele dia era um feriado e nós fomos a um piquenique na Quinta da Boa Vista, né? Fomos lá, então tinha a visita ao Jardim Zoológico e logo após, assim, o piquenique fazia parte, né? À tarde, quando nós íamos para o museu, veio muita gente entrando. E a gente achou estranho. Mas pelos trajes, nós percebemos que eram muitos companheiros que pertenciam ao protestantismo. O que houve? Era um grande evento que haveria no Maracanãzinho, no Maracanã, mas assim, faltou o alvará. E aí o evento foi cancelado, eles não puderam entrar. E aí eles foram caminhando para a Quinta da Boa Vista. Então tinha os pentecostais e os tradicionais, né? Só que naquele momento eles se juntaram em círculos e ali eles fizeram as orações, os louvores, os estudos. E era interessante que perto da gente ficou um grupo em que eram pessoas de várias igrejas, várias denominações. E eles ali juntos. E uma das senhoras se medianizou e começou a falar alguma coisa para alguém. E a pessoa se ajoelhou chorando. E eu achei muito bonito assim, o fenômeno mediúnico acontecendo, numa harmonia que estavam entre eles. E naquele momento, o batista, o luterano, ou da Assembleia de Deus, o presbiteriano, todos eles estavam sob um rótulo, protestantes. E essa ideia a gente vai tendo entre nós. Nós somos espíritas, nós somos cristãos, independente desta ou daquela interpretação, deste ou daquele capítulo. E é o que Odilon Fernandes vem falando a gente, porque é insensato a gente se dividir, já que Jesus falou, uma casa dividida não reina. Eu lembro do Jorge André quando ele falava, meu centro é meu umbigo. Entendemos, meus amigos? Nós somos espíritas. E eles continuam, os medianeiros que se equivocam no desempenho de suas tarefas não devem ser rotulados ou desconsiderados no esforço que despendem em benefício da causa. Momentaneamente apartada do redil, pode ser que ele, a ovelha, regresse, desde, é claro, que suas portas não lhe sejam fechadas pela intransigência e pela intolerância do pastor. E aqui, quando o pastor não é Jesus, a porta está fechada. É algo, meus amigos, e quem conhece e convive com a gente particularmente, eu tenho muito cuidado com essa questão. Num determinado momento, o Baltazar, que é um dos diretores espirituais do centro, falou que a gente deveria se reorganizar para que as pessoas retornassem e retomassem as tarefas. Isso nem sempre é feito, né? A gente criar experiência para acolher. Ah, mas o fulano discordou, fez isso, aquilo. Fez, gente, está no passado. Imagine se a nossa reencarnação
se o nosso processo de progresso ficasse vinculado ao que está no passado. Diante de nós, a gente tem um futuro, né? Diante de nós, a gente tem uma possibilidade que é de progresso e de melhoria. E é esse futuro que nos estimula a tomar boas resoluções, a trabalhar um pouquinho mais, né? E deveria também nos estimular a perdoar, a dar uma nova chance, a compreender o momento de imaturidade do outro. Imaturidade, porque a gente às vezes até, mas fulano fala de doutrina, fulano divulga, fulano é isso, fulano é aquilo, ele está maduro. Necessariamente não. Necessariamente ele não estará maduro. Necessariamente ele não estará bem. Só porque está em tal situação, não. Porque o trabalho nos é dado, e aí na minha cabeça fica claro isso, tá, gente? Não é que eu sou missionária, não. É porque eu preciso desta agenda, eu preciso estar em contato com a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus para eu não me perder. A gente vai trabalhando no autoconhecimento e vai descobrindo dentro do próprio coração, do sentimento, coisas que a gente não gosta, que a gente até acha que não deveria, que a gente até fala que não é interessante. Mas orgulho, o egoísmo e vaidade caminham junto a gente. E aí, os ciúmes, isso tudo passa pela gente. A gente não gosta, né? Mas a gente sabe que é ruim, tudo isso. E aí, o estudo, o trabalho, a perseverança, a convivência com esses amigos espirituais que já estão empenhados no progresso, na reforma moral, isso é escudo pra gente. Isso é amparo. Se a gente se apartar e ficar entregue a gente mesmo, sabe lá Deus como é que a cabeça vai andar pelos desmandos da vaidade intelectual, do poder, de uma série de questões nossas. E aí, dentro disso, a gente pode falhar, se equivocar dentro do próprio desempenho da tarefa. E aí, quando a gente muitas vezes comete uma falta que vá comprometer o trabalho, que vá comprometer o grupo, a gente é afastado daquela tarefa. Às vezes, dependendo da situação, é até afastado da casa. Mas seria bom que nós não fôssemos afastados da causa. Ah, já veio fulano, ó. Fulano aprontou lá naquele centro. Tudo bem, vamos dar uma chance de trabalho nesta casa. Nesse momento, nesse centro, vamos acolher? Vamos acolher? É claro que aí, se há direção, tudo isso, ter cuidado, né, na tarefa que vai oferecer. Porque muitas vezes a gente oferece ao outro a oportunidade de fazer aquilo ou de assumir aquilo em que ele ainda não está pronto. A gente às vezes faz isso e é cruel, né? É cruel, porque ele novamente vai cair naquele mesmo ponto. Mas ofereçamos trabalho, ofereçamos acolhimento, ofereçamos ao outro a mesma oportunidade de convivência que está sendo oferecido a nós. E é isso que o nosso Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli, no livro No Mundo da Mediunidade, na lição 25, ele intitulou de Retorno à Sensatez. Né? Ele coloca aqui: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 28. E continua o Odilon Fernandes: curioso que, sendo o Espiritismo a doutrina do perdão por excelência, os seus profitentes revelam tanta dificuldade para receber de volta o companheiro que, reconhecendo o erro, se dispõe a capitular. Aceita-se sem maiores problemas a conversão do adepto de outra crença, mas oferece-se resistência ao irmão de ideal que, após incursionar por outras paragens, segue o exemplo do filho pródigo e toma o antigo caminho da casa paterna.
Interessante, né? A gente é incoerente, então retorno à insensatez, né? Alguém de outra religião que não gosta da gente, que fala mal da doutrina, tudo bem, porque a gente, na verdade, exerce uma relação de poder. Agora, dentro da seara, muitas vezes a intransigência é muito grande, né? E ele continua. Quantos, infelizmente, não são os médiuns que, ante a inflexibilidade dos moralistas que vigem na doutrina, são sentenciados a pesar do tributo a vida inteira por um deslize devido à imaturidade ou mesmo por um tropeço no início de sua jornada mediúnica. E aí a gente às vezes se transforma em censor do comportamento alheio, né? Quanto o melhor é a gente colocar o espelho, se olhar e agradecer. Pela misericórdia divina, eu falo isso e sinto isso, meus queridos, de me aceitar como trabalhadora do jeito que eu sou. Porque eu sei que tem gente que pode até pensar, mas a Deus é uma beleza, uma florzinha. Não sou não, gente. Não sou essa perfumaria, não. Alguém em reforma, alguém com as dificuldades, né, morais que a gente tem mesmo, né? As dificuldades que a gente tem para dominar o temperamento, tudo isso. São dificuldades que a gente tem, né? A dificuldade no exercício da disciplina, tudo isso. Mas mesmo assim, o plano espiritual me aceita no trabalho. Então isso é muito bom para a vida da gente, né? É muito bom para o nosso exercício, para o nosso contato, para a nossa convivência com o outro. E ele continua. Por que insistiríamos num ato desabonador que alguém pudesse ter cometido em detrimento das suas muitas virtudes? Aí o legal é isso, porque eu só percebo que o outro fez errado, por quê? Porque ele é importante, porque ele é o trabalhador. Aquela pessoa que entra muda e sai calada do centro, ele não é percebido. Mas aquele companheiro que trabalha, que se empenha em uma tarefa ou na outra, ele é virtuoso, né? Ele tem valor. E aí quando faz uma coisinha, puxa, mas fulano, ele só apareceu porque trabalha. Eu lembro de uma frase do Dr. Erma, certa feita, em que eu fui reclamar de mim mesma. Em termos do trabalho, né? Que eu tinha cometido lá um erro, e aí, do trabalho de evangelização. Eu escrevi, reclamei, e ele colocou assim, Dr. Erma é um dos diretores da Casa de Leão Denis. Eu assim, minha filha, só erra quem faz. Só erra quem faz. Então, na verdade, esse companheiro que cometeu o ato desabonador, ele é o trabalhador da casa. E ele continua, no texto em análise de sua segunda carta a Timóteo, Paulo está se referindo aos seguidores do Evangelho que, atraído por interpretações errôneas da verdade, transitoriamente perdessem a capacidade de discernir. Fato que é inegável, poderia acometer a qualquer um de nós outros, principalmente na hora do conflito e na hora da dor. Eu não sei o que fazer. Aí eu não tenho discernimento. Não é o que acontece com a gente? E ele continua. Acaso ele mesmo, o inolvidável apóstolo, não se mostrou insano e inconsequente nas perseguições que moveu contra os que mais tarde lhe seriam devotados irmãos de ideal? O próprio Paulo, né, meus amigos? O próprio Paulo foi o primeiro perseguidor da ideia cristã e depois ele se transforma em cristão. Olha só, imagina, e foi o vaso escolhido e o próprio Jesus apareceu para ele. Olha só, meus amigos. Se o próprio Jesus apareceu para Paulo, por que a gente não pode aparecer diante do dissidente, do discordante, daquele que cometeu uma falha? Por que a gente não pode aparecer? E ele continua. Se apoiar os companheiros que perseveram na fé é atitude relevante e indispensável, estender as mãos aos que, em retornando à sensatez, se dispõe novamente a cerrar fileiras com os irmãos da primeira hora, que não se arredaram de seus postos, é dever cujo valor espiritual transcende o significado das palavras. Vou ler de novo. Se
Apoiar os companheiros que perseveram na fé é atitude relevante e indispensável. Apoiar quem está na fé tem que se fazer isso mesmo, né? Estimular os companheiros. Estender as mãos aos que, em retornando à sensatez, se dispõem novamente a cerrar fileiras com os irmãos da primeira hora, que não se arredaram dos seus postos, é dever cujo valor espiritual transcende o significado das palavras. Vamos ver, né? Como é bom ser acolhido. Como é bom receber o perdão. Como é bom receber o entendimento. Façais aos outros aquilo que queirás que se seja feito. Não é essa palavra? Não é essa lei da reciprocidade? E aí, Odilon Fernandes encerra esse capítulo belíssimo dizendo assim: que entre nós, portanto, não sobreviva qualquer preconceito com relação aos médiuns que, após tombarem vítima da obsessão, retomaram o equilíbrio. E aí eu lembro muito daquela frase do nosso André Luiz, né? Quando ele diz assim: os pássaros podem voar em torno de nossa cabeça. A gente não deve deixar fazer ninho. E às vezes os pássaros até fazem um ninho. O ninho de uma ideia pessoal, ou o ninho de uma ideia sugerida, né? O ninho de alguma coisa que eu assisti, o ninho da discordância, o ninho da fofoca. Acontece isso com a gente, ainda na nossa condição de perfectibilidade. Estamos nos aperfeiçoando. Mas há um momento em que, através da leitura, através do encontro com os amigos espirituais, através do sonho, através de um aspecto desse, a gente acorda, a gente desperta. E a gente vai assim: meu Deus, que coisa séria. Então que a gente também tenha coragem de chegar perto do outro e pedir desculpas, né? E pedir uma nova chance. E que se estivermos nós na condição de oferecer uma nova chance, que sejamos nós. Porque isso é o retorno à sensatez do próprio médium. O médium, né? O companheiro, o trabalhador, teve o retorno à sensatez, como a gente também tem que retornar à sensatez naqueles postos que nós ocupamos. Lembrando que é tudo transitório, gente. Quando desencarnarmos, a função de coordenador, de diretor, daquela outra tarefa humana, da visão humana, ou dentro da casa espírita, o que vai valer vai ser o amor que a gente semeou e conquistou, o amor que a gente estimulou dentro daquele trabalho. Porque o resto, se não serviu para a gente mesmo, não vai ter nada, né? Certa feita, no setor da arte, uma pessoa desencarnou, e aí alguém virou e falou assim: puxa, mas fulano fez tanto pelas artes. E aí o outro médico falou assim: pois é, só que fulano esqueceu de fazer por ela mesma. E aí a história do outro é a nossa, né? A gente às vezes está fazendo muito pela casa espírita, muito pelo movimento espírita, muito. Mas será que a gente está aproveitando esta abençoada oportunidade para semear amor, entendimento, equilíbrio dentro do nosso próprio coração? Pensemos nisso, meus amigos. Sejamos nós os instrumentos da paz, os instrumentos da conciliação. Sejamos nós os promotores das oportunidades de entrelaçamento, de aconchego, de vivência de Jesus, que é o nosso mestre, que é a nossa referência, que é o nosso modelo. Onde a gente não puder apaziguar, onde a gente não puder esclarecer, onde a gente não puder ser instrumento do amor, que seja o silêncio a nossa medida. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.